Graça e paz, meu povo, boa noite a todos vocês. Estamos aqui dando seguimento na nossa aula de hebraico, né? Nós estamos já falando aí sobre a questão dos verbos hebraicos, já estamos entrando numa área um pouco mais complicada de se entender, mas nada que um bom estudo não resolva, né? Costumo dizer que, na verdade, qualquer área qualquer idioma do mundo que envolva verbo torna-se complicado, tá? Quando chega nos verbos, né, nas flexões verbais, nos aspectos verbais, nos tempos verbais, isso gera, sim, uma certa complicação na análise, mas, como eu disse, nada que um bom estudo não resolva, e o objetivo é isso, né? Pelo menos comigo, né, o objetivo é tornar algo complexo e complicado em algo que tenha uma clareza um pouco maior, né? Então, hoje vamos estudar sobre os verbos hebraicos e hoje vamos falar sobre o catálogo, que obviamente talvez alguns de vocês não saibam o que é o catálogo, mas eu vou estar, né, aqui falando sobre esse aspecto verbal que é muito conhecido nas escrituras, muito presente nas escrituras, assim como o Ictol também é presente, mas hoje vamos focar nesse aspecto em particular, tá bom? Nossa agenda hoje, ela vai envolver aí 4 tópicos, obviamente que nesses 4 tópicos eu trago vários slides abordando, né, o mesmo tópico, para que nós consigamos sugar bastante, né, consigamos absorver essas informações de modo perspicaz. Então, o meu objetivo hoje é justamente esse. No primeiro tópico, eu vou falar sobre o catálogo e o sistema verbal hebraico, tá? Eu vou destrinchar como que funciona esses aspectos verbais, como que eles são presentes, quais suas devidas características, apesar de não focar neles, eu vou, né, obviamente, focar no catálogo, mas eu vou trazer algumas informações sobre esses aspectos que será necessário para a nossa leitura, tá? Também vou falar sobre a morfologia e alguns padrões vocálicos e também conjugação. Provavelmente vocês estão ouvindo o cachorro latir, porque ele só late quando eu estou fazendo aula, tá? Só late quando eu estou produzindo alguma coisa, mas é assim mesmo. Vamos lá. Vamos falar também sobre os sufixos pronominais e verbos fracos, tá? E também vamos falar um pouco sobre a sintaxe básica e implicações exegéticas, tá bom? Esses serão nossos tópicos de hoje. O catal hebraico. O catal é a forma verbal hebraica que expressa ações concluídas, né? Ou seja, se fôssemos trazer para o português, ele seria o que chamamos de verbo imperfeito, né? Aqui no português, a forma concluída, a forma acabada, a gente chama de verbo imperfeito, né? E o futuro chamamos de verbo perfeito. No entanto, no hebraico é diferente, tá? No hebraico, o verbo perfeito é a forma acabada. Então, no caso, esse verbo, o catal, ele sempre vai estar no perfectivo, tá? Pelo menos na maioria das situações. É claro que tem um evento ou outro que, né, foge um pouco a regra, mas a regra geral obviamente carrega isso, né, no hebraico, mas existem algumas peculiaridades linguísticas que vai sofrer suas variações, mas, no entanto, o catálogo é a forma acabada. Fundamental para a exegese bíblica, ele frequentemente descreve eventos passados. Então, aqui é já de antemão, frequentemente, na maioria esmagadora das vezes, moldando a narrativa e a compreensão teológica dos textos, né? Então, é claro que quando nós observamos, até mesmo a nossa língua, nós precisamos identificar se aquilo está no presente ou no passado, né? Então, até mesmo para analisar uma informação, seja ela uma informação jornalística ou uma informação ou
ou um discurso, qualquer coisa que você ouça, leia, né, veja, você precisa entender se tal expressão, se tal frase, se tal discurso, ele se encontra no passado ou no presente, tá? Ou no futuro, né? No hebraico tem até uma discussãozinha se existe tempo presente no hebraico, mas isso aí é assunto para outra aula. Aqui onde eu tô tá muito calor, tá, gente? Então estou suando demais. Bom, vamos lá, vamos progredir. O sistema verbal hebraico. Aqui eu separei algumas, né, frases para gente ver, né? O primeiro exemplo, né, do catálogo, ação completa, passado, exemplo. Aí tá o Vaiomer. O Vaiomer que tá lá em Gênesis, eu já citei para vocês inúmeras vezes, e disse Deus e tal. Então, ali é o que conhecemos como Vaiomer, que é o verbo mais comum, tá? Então, nesse caso, tá no catal. O termo Vaiomer tá no catal, tá bom? Ou seja, ação acabada, tá? Está no tempo passado. O ictol é ação incompleta, né? Ou seja, está no futuro ou modal, né? Ou modal. Então, assim, é interessante esse termo modal, porque não parece que ele está no futuro, né? Parece que é uma ação contínua, mas o ictol também é o aspecto, né, que trabalha com essa forma, apesar de nem sempre, mas na maioria das vezes é assim que funciona, tá? Vamos lá. Um exemplo de modal que eu posso dar aqui, vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ali está no futuro, né? Ali está no futuro, tá? Mas esse termo lo ersar, né? Lo ersar, essa forma, ela também pode ser entendida como uma forma modal, tá? Por isso que ali não tem problema o lo, ao invés de significar não, significar nada. Mas isso aí é uma análise mais morfossintática, um pouco mais avançada, então não é o caso hoje. A questão é, o ictol trabalha com ação inacabada ou ação incompleta, tá bom? Vamos lá. Tem que me secar aqui que eu tô suando demais. E o que seria os Vaiktols, né? Os Vaiktol, ele é o narrativo sequencial passado, né? Então, ali no Ictol, que eu esqueci de falar do exemplo, né? Ali tem o verbo iomar, né? Iomar, ele dirá. Então, ali já está no verbo futuro. O Vaiktol é narrativo sequencial, né? Aí aqui temos um exemplo do Vaivra, né? Vaivra. Esse beit aí, ele é lido sem a pronúncia do Sheva simples. Então, a leitura é Vaivra, tá bom? Embaixo também tem o Vekatal, né? O Vekatal é o consecutivo, é o Vav consecutivo, né? E aqui tem um dos exemplos, né? Que é o Veiomar, e ele dirá, tá também muito presente nas escrituras, principalmente sendo referido a Deus, tá? Quando Deus, nos textos proféticos, isso é muito presente, assim como também o Vaiomer, e disse Deus, isso digamos que é uma frase, né? É uma expressão muito comum de literatura profética. Por exemplo, os judeus não consideram o livro de Daniel um texto profético justamente pela ausência de expressões como essa. Então, geralmente, textos proféticos, eles carregam uma das
similaridades, uma das características peculiares de uma literatura profética é justamente a expressão "e disse", ou "assim diz o Senhor", né? Então, o verbo dizer, o vaiomer, né? Ele precisa estar presente numa literatura profética para ela ser entendida como profética, tá? É uma das, não é a única característica, mas é uma das, tá? E aí você sabe o calor que está aqui. Eu só não estou usando o ventilador porque vai atrapalhar, obviamente, o som na hora de eu transmitir para vocês, tá? Então, a minha preocupação é justamente com o som. Vamos lá. Progredir. Importância exegética. Compreender o catálogo é vital para a exegese. Ele define a ação completa, como em Gênesis 1, por exemplo, né? Que é Bará, né? Criou, impactando a teologia da criação e a narrativa divina. Isso fundamenta uma interpretação precisa, né? Então, de fato, quando nós analisamos se um verbo ele está no imperfectivo, no perfectivo, ou se ele está na forma modal, ou se ele está no consecutivo, tudo isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca para análise exegética, tá? Na verdade, quando a gente fala de gramática, a gente está falando de distribuir e aplicar as regras de acordo com a gramática normativa. Isso aí é uma gramática. Nós estamos praticando uma gramática e conhecer as regras de cada elemento é crucial. Quando falamos de teologia, obviamente, as pessoas associam a teologia apenas a uma perspectiva geral do texto, ou uma perspectiva mais expositiva e não tanto exegética. Muito pelo contrário, a teologia se pauta também numa análise gramatical. É claro que muitos teólogos esquecem isso, mas a verdadeira teologia ela é pautada no que a gramática responde, né? A gramática, se Deus escolheu, pense comigo, se Deus escolheu nos comunicar as suas verdades absolutas por intermédio de um texto que contém regras gramaticais, que contém princípios elementares de gênero literário. Se ele escolheu fazer isso, nos comunicar suas verdades através de um texto com regras, obviamente a teologia se desenvolve a partir do mesmo. Então, é essencial nós definirmos o que é um catal, o que é um nictol e o que é um vaiktol, o que é um vecatal. Nós precisamos definir e identificar isso, tá? E isso é só uma parte do verbo. Nós nem chegamos a falar sobre os tempos verbais, tá? Nem chegamos a falar sobre a questão dos troncos verbais, né? Nós nem chegamos a falar sobre isso. Quando falarmos sobre isso, vai ser outra coisa que precisamos focar também, tudo relacionado ao verbo. Muita questão teológica, ela gira em torno do verbo. E é justamente por isso que nós precisamos definir bem aonde eles realmente funcionam como ferramenta exegética, tá? Morfologia básica, o cal-catal, né? O cal-catal representa a forma verbal mais básica, né? Um passado simples. O exemplo paradigmático é o catal, né? Significando ele matou, né? Sua estrutura triconsonantal é a base para toda a conjugação verbal hebraica, né? Então, quando a gente fala de verbo, por exemplo, no nosso português, né? Quando a gente vai conjugar um verbo e o verbo está no infinitivo, por exemplo, a forma infinitiva é jogar, falar,
almoçar, escrever. Essa é a forma infinitiva, né, por assim dizer. No caso do hebraico, a forma base, eles não chamam de infinitivo, obviamente, estou dando aqui um exemplo. A forma base para a conjugação do verbo sempre vai ser a terceira pessoa do masculino singular. Essa sempre vai ser a base, o modelo, né? E a partir dessa base, os demais conjugações vão sendo, né, ali agregadas, né, sufixalmente, né? E isso vai indo no decorrer da conjugação. Vou mostrar uma tabela para vocês aqui em breve, para vocês entenderem melhor. Estrutura triconsonantal é a base para a conjugação verbal hebraica. Vamos lá? Mais um. Padrões vocálicos do catálogo, né? Padrão clássico. Patá sobre R1 e R2. No caso, sobre a primeira e segunda consoante, né? Primeira e segunda consoante. R vem de raiz, tá? Então, temos um exemplo aqui, Catalo, ele matou, identifica a forma Catalo, né? Esse modelo, sempre aí com o padrão, né, de 3 consoantes, e o patá sobre R1 e R2, tá? Na primeira consoante da raiz, a segunda consoante da raiz. Crucial para análise morfológica e exegética, tá? Isso é muito importante identificarmos para a gente, não somente para a leitura, mas também para a interpretação. Pronto, aqui temos a nossa tabela. Temos a nossa tabela sempre começando pela forma básica, né? Que é a terceira pessoa do singular masculino, tá? Então, vemos aí, terceira pessoa, em cima temos aí, na linha superior, pessoa, gênero, número, forma hebraica, transliteração e tradução. Gente, a primeira instância, tá? Eu vou sim trazer a transliteração para vocês, tá? Nesse módulo, eu vou sim estar trazendo a transliteração, ou eu vou traduzir, mas no hebraico 2, estamos no hebraico 1, no hebraico 2, eu não vou trazer transliteração, tá? Vocês vão ter que identificar, tá bom? Então, temos a terceira pessoa masculino singular, né? Catal, que é a forma base, ele matou. Terceira pessoa feminino singular, né? Catilá, ela matou, tá? Catilá. Segunda pessoa do masculino singular, né? Segunda pessoa do masculino singular é catalta, tá? No caso, segunda pessoa do singular é tu ou você, né? Mas no caso do hebraico se divide entre masculino e feminino, tá? Então é catalta, né? Que é tu mataste. Então vejam que a agregação está no sufixo e não no prefixo, tá? Então, o sufixo, ele é agregado à raiz, né? No caso lá do catilá, é o kof, o tet e o lamed. E no final temos um rei, né? Temos um rei que serve como mãe de leitura, né? E também uma vogal embaixo do lamed, né? Uma vogal embaixo do lamed. Embaixo, no catalta, temos aí na forma hebraica, né, o kof, o tet e o lamed, lembrando que o lamed está com sheva simples embaixo, e depois temos um tav com um kametz embaixo. Então, catalta, tá? Então, vejam que letras são agregadas. Segunda pessoa feminino singular. Cadê aqui? Catálades, tá? No caso aqui, ou catalt. Muitos não pronunciam. Aqui está catalates, que também pode ser, tá? Mas eu pronuncio sem enfatizar o L, tá? É catalt, tá? Mas
Se você quiser pronunciar Catalat, não tem problema, tá? Mas estou dando uma outra opção para vocês aqui, tá? Que seria melhor até mesmo para identificar uma pronúncia mais fiel à forma de leitura, tá? É bem melhor você pronunciar Catalt, Catalt, tá bom? Aqui embaixo, a pronúncia é parecida, a primeira pessoa do singular, né? Primeira pessoa do singular, comum, né? Que a primeira pessoa não tem masculino e feminino. Aí é catalete, 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 na verdade. Catalete. Não é catalete, não, é catalete. Aí vemos o Hirei Yod no final, né? Junto com tav. Então vejam, em cima foi agregado um tav com Sheva simples, ali no catalete, e embaixo foi agregado um tav com um Hirei Yod, tá? Então lá em cima tem o Sheva simples, que é uma vogal muito breve pronunciada, catalets, catalets, e embaixo é catalete, catalete. O i precisa fluir um pouco mais longo. É pouca diferença, mas isso precisa ficar comum na nossa pronúncia, tá? Catalete, catalete, tá? Muitos vão pronunciar também catalte, catalte, tá? Aqui em cima pronunciam é, catalte, catalte, né? Em cima, e catalte. Mas não tem problema, tá? Como eu disse para você, gente, a pronúncia, ela é muito subjetiva, muito subjetiva. Um exemplo é o Brit e Berit. Muitos hebraístas vão chamar Berit, aliança, e muitos hebraístas vão chamar Brit, Brit. Não tem problema, os dois estão certos. Aqui é a mesma coisa. Catalete ou catalete, os dois estão corretos, tá? Então fiquem à vontade. Aqui embaixo, eita, passei demais. Volta, volta, isso. Aqui embaixo, terceira pessoa do plural. Catilu, né? Catilu, tá? Então aqui, depois da raiz, lembrando que a raiz, a forma base, é sempre o kof, o tet e o lamed. O resto faz parte da conjugação, tá? O resto faz parte da conjugação, tá? Onde eu tô? Terceira pessoa, Catilu. Então, depois do Lamed, a gente vai ver o Shure, né? Que é a letra que corresponde, o Vav, né? Com um pontinho no meio, que corresponde à vogal U, tá bom? Embaixo, Catlu, vamos ver a segunda pessoa do masculino plural, né? Ketalten, Ketalten. Então, aí, no Kof, você vê que não tem um patá no Kof. Aí você já vai ver um Sheva simples debaixo do Kof, né? Da primeira letra da direita para a esquerda. E debaixo do Tet, vocês vão ver um patá. E debaixo do Lamed, vocês vão ver um Sheva simples, tá? Então, Ketalten, tá? E aí, que interessante, né? Como que os pronomes pessoais eles vão agregando no verbo, né? Então isso é muito importante. Quando a gente quando a gente passa a enxergar que ali existe um verbo e um pronome pessoal, obviamente nós vamos ter uma facilidade muito grande na leitura, tá? Muito grande. Isso é muito importante, tá? Muito importante, tá? Então, você veja, por exemplo, quando vocês voltam lá no pronome pessoal, que eu já ensinei para vocês vão ver que o pronome no masculino, né?
a segunda pessoa masculino é atá, né? Tem at e atá, que é segunda pessoa masculino e feminino. Aí vocês veem no catálogo sendo agregado a sílaba tá e at, né? Então, catalta e catalates. Então, veja que a forma final do pronome pessoal é agregado ao verbo. É agregado ao verbo. Quando você passa a saber quais são os pronomes independentes ou os pronomes pessoais, e você identifica que uma palavra é um verbo, como é o caso do catalo, como é o caso do chamar, como é o caso de diversos outros verbos, né? Do bará, do yatsá, do assad, né? E vários outros. Você passa, você vê que é um verbo, e você entende que se você quiser, de alguma maneira, pegar esses verbos, né, e conjugá-los, você, lembrando dos pronomes que você já aprendera lá atrás, você vai conseguir conjugar esses verbos agregando esses pronomes sufixalmente aos verbos. Vocês podem ver que todos os pronomes estão direitinho aqui, ó, tá? Todos os pronomes estão direitinho no final do verbo, tá? Então, nós lembrando disso, né, a gente consegue, obviamente, entender. Por exemplo, deixa eu passar, porque se eu trazer muita informação para vocês, acho que não vai ser uma boa, tá? Os verbos são um pouco mais complexos, então vou tentar trazer de maneira mais dinâmica do que encher vocês de informação, tá? Vamos lá. Aqui não acabei ainda, né? Então, o último que eu falei foi que tal tem? Que tal tem? Embaixo, veja a pronúncia. Que tal tem? Que tal tem? Tá? Segunda pessoa masculino plural. Que tal tem? E quando vamos lá nos pronomes pessoais, é atem. Atem, né? Lá embaixo. Segunda pessoa feminino plural. Que tal ten? Que tal ten? E nos pronomes pessoais, né? Lá para conjugação, quando vocês aprenderam, a ten é a forma feminina plural. Então veja como que isso é sufixado ao verbo catá-lo, tá? E por último, né, primeira pessoa do plural comum, tanto para masculino e feminino, que é o catalno, tá? Vamos lá. Sufixos pronominais do catálogo. Sufixos pronominais são anexados ao catálogo, indicando o objeto direto ou indireto da ação, né? Isso expande o significado do verbo, mostrando quem ou o que é afetado, né? A forma verbal pode sofrer alterações fonéticas significativas. Aqui, por exemplo, né, exemplos de irrelevância exegética. Ketalani ou ketalani, né? Ketalani. Ele me matou. Olha, interessante. Ele me matou, né? Embaixo temos o ketalam. Ele os matou. A identificação do objeto direto é crucial para a exegese precisa do texto bíblico, né? É crucial para a exegese precisa do texto bíblico, né? Uma precisão exegética é fundamental. E por isso nós identificarmos, né, a quem esse verbo se refere é importante. Quer ver um exemplo? A forma base do catálogo, né, é o ele matou, certo? Ele matou. E quando fala em referente a mim, né, qual é o pronome eu no hebraico? É ani. Então veja, ketalani. Aí temos o verbo catal, mais o pronome pessoal eu. Então, está se referindo a mim. Ele me matou. Ketalani. Olha que interessante.
né? E a mesma coisa referente a ele os matou, né? Isso é muito interessante, e a gente aprendendo a identificar isso, nós com certeza vamos melhorar 100% a nossa leitura, principalmente a nossa exegese, tá? Ah, revelando nuances de relação e ação. Isso é tão importante porque no português isso também é importante, né? Não é que seja importante no hebraico, isso é importante em qualquer idioma. Identificar quem é o agente e quem é aquele que quem é o que faz a ação, quem é o que recebe a ação, né? E de que ação estamos falando, e de que tempo verbal estamos falando. Tudo isso é necessário para identificação não apenas dos verbos, por assim dizer, mas também para a fluidez do texto, né? Para a fluidez do texto. Então, é interessante falarmos sobre isso, tá? Sintaxe básica. Posição na frase. No hebraico bíblico, a ordem padrão é verbo, sujeito e objeto, né? Como em... Não, aqui é Bará, Elohim et ha-shamayim, né? Então, vemos aí. Bará é o verbo. Elohim é sujeito. Et é marcador de objeto direto. Não, o et não é o objeto direto, ele é o marcador. O objeto direto é o ha-shamayim, né? Ha-shamayim. Artigo shamayim é o objeto direto. Então, vemos a ordem corretíssima aí, né? O verbo, o sujeito e o objeto direto, tá? A frase está correta. Desvios dessa ordem podem indicar ênfase exegética no elemento anteposto. Então, olha que interessante. Se a ordem muda, talvez esteja se referindo a algo que foi anteriormente citado. Entenderam? Se eu estou seguindo um padrão, né, estrutural correto, né, obviamente está se referindo a um objeto direto que está lá na frente. Se eu mudo essa ordem, provavelmente o objeto direto está sendo mencionado lá atrás. Então, quando eu entendo a ordem e eu vejo que há uma ruptura ou uma variação nessa ordem, eu posso conseguir saber, por exemplo, quem é o objeto da ação, quem é de quem está sendo falado naquele texto. Tanto no grego quanto no hebraico isso é importante, nós definirmos quem é o principal daquela perícope, de quem aquela perícope está tratando, né? E isso é muito importante para a exegese, tá? A posição inicial do catal é crucial para a análise sintática, tá bom? E aqui os recursos que foram utilizados, né? Para nós chegarmos a essa conclusão. Vocês podem acessar esses sites também, tá? O site do Adilson Cardoso é muito bom, né? Para a gente trazer coisas mais, não é mastigadas. Às vezes eu falar algo mastigado é algo muito pejorativo, mas coisas mais estruturadas, sabe? Mais bem explicadas. É muito eficiente para uma aula introdutória do hebraico trazer essas informações de maneira mais estruturada e menos acadêmica, justamente para a informação chegar melhor à sua mente, tá? Aqui também temos um vídeo que eu vi no YouTube, lembrando que eu sempre passo para vocês no grupo boas gramáticas. E uma gramática muito boa é a gramática do Rafael Moré. Rafael Moré, ele tem uma das gramáticas mais didáticas do Brasil. Talvez não seja a mais acadêmica, porque o princípio da gramática não é ser apenas acadêmica, é ser instrutiva. Então, a gramática dele é muito boa para quem está começando agora. E se você quiser adquirir a gramática, óbvio, eu não tenho em PDF, tá? Aqui eu tenho em PDF do Antônio Renato Russo, já mandei para vocês. Mas, se vocês quiserem adquirir a gramática do pastor Rafael Moré, eu posso falar com ele diretamente, que é meu amigo pessoal, e enviamos para vocês, tá bom? E eu não estou ganhando comissão com isso, não, tá?
Eu só divulgo mesmo porque é uma boa gramática, vai ajudar muito vocês, mas não estou ganhando nada com isso. Nem quero. Ele já me ajudou muito. E conclusão, né? O Catala expressa ações concluídas, vital para a exegese. Então, quando você vê uma ação acabada, é sempre Catala, é sempre aspecto Catala, não está no ictol. O ictol é ação não concluída, é ação inacabada, tá? E essa ação é chamada de, a ação acabada é chamada de ação perfectiva, ou tempo perfeito. Eu prefiro chamar de perfectivo, né? É uma nomenclatura mais adequada, ou perfectivo ou imperfectivo, tá? Segundo ponto, morfologia e conjugação revelam nuances textuais. Ou seja, você entendendo como a morfologia, ou seja, o estudo da forma, a forma como que o catálogo sofre suas variações, né? Como que ele se modifica de acordo com o pronome que está contido nele, tudo isso é uma análise morfológica, né? Essas formas sofrem variações de acordo com as nuances textuais. Então, nós entendendo essas morfologias, essas formas que nós vemos, nós vamos entender também como que o texto se desenvolve, pelo menos gramaticalmente, né? Terceiro ponto, sufixos e verbos fracos expandem o significado, né? Ou seja, a questão do sufixo e do verbo fraco traz um significado que está além daquilo que é mostrado na forma base, né? Ele carrega vários significados, principalmente de acordo com o contexto da passagem também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? É um dos motivos, não é o motivo. Quando a gente fala, por exemplo, lá no Gênesis 1, Beshit bara Elohim, muitos vão dizer assim, o Elohim está no plural. Uma das maneiras que os tradutores eles identificaram que ali não pode ser um plural quantitativo, e sim um plural majestático, né? No caso, eles traduziram para Deus, que é um plural, que é um singular, obviamente, mas porque eles entenderam que não era um plural quantitativo. Por quê? Porque o verbo bará está no singular. Então, a forma do verbo traz significado para a passagem. Porque vocês imaginam se o verbo estivesse no plural? Aí, realmente, no princípio, criaram deuses. Aí não tinha como eu ler. No princípio, criou Deus. Por quê? Porque o verbo, ele dirige a frase. É ele que governa os princípios do desenvolvimento da oração. A oração que eu falo aqui é a oração, no caso da frase. Entendendo isso, eu entendo que se o verbo está no singular, o bará, obviamente, o termo Elohim, que é o sujeito da frase, também precisa estar no singular. Ainda que a sua forma também, dependendo de onde ela esteja, possa significar pluralidade. Também pode, mas tudo depende do verbo que antecede. Então, o verbo também carrega esse poder, por assim dizer, né? Sintaxe VSO, que seria VSO, verbo, sujeito e objeto direto. Orienta a interpretação precisa, tá bom? E aqui nós concluímos mais uma aula de hebraico bíblico, hoje focados no elemento verbal. Próxima aula vamos falar um pouco sobre os ictols, né? E, por conseguinte, né, falar também sobre os vaiktols e os vekatads. Eu sei que são palavras talvez desconhecidas e estranhas, mas são necessárias serem estudadas. Qualquer dúvida que surja na mente de vocês referente a esse assunto, eu estou lá no grupo, estou sempre à disposição de vocês, independente do horário. Se você quer me mandar uma mensagem de madrugada para perguntar,
Caso eu não veja, eu vou ver no dia seguinte. Mas eu não tenho horário de serviço. Eu sempre me coloco à disposição de todos os alunos, tá? E essa foi uma aula também, apesar de ser um assunto complexo, eu tentei o máximo possível trazer de forma didática, bem dinâmica. Obviamente, estou dando aula no mestrado, mas eu entendo que esse módulo ainda precisa se desenvolver até eu chegar numa questão um pouco mais acadêmica. E eu preciso ver o resultado de vocês, né? Graças a Deus, eu tenho alunos que já leem muito bem, como é o caso do Antônio, do Rafael, né? Até a Camila mesmo está se desenvolvendo muito bem, escrevendo bem o hebraico. Então, graças a Deus, eu estou vendo bons desenvolvimentos, tá? Mas, como chegamos num assunto um pouco mais complicado, por assim dizer, eu vou trazer de forma mais dinâmica possível, tá bom? Então, pessoal, obrigado mais uma vez por vocês participarem dessa aula. Vou finalizar aqui para enviar essa aula para o Thiago e também lá para o nosso grupo. Deus abençoe vocês.